Bom, então vou puxar aqui, vou pedir pro pessoal já jogar aqui o primeiro slide. Para quem tá ouvindo a gente no podcast, vou tentar ser o mais ilustrativo possível, mas para quem estiver vendo no YouTube, com certeza vai ter muito mais proveito. Então não deixe de compartilhar e ver isso aí no YouTube. Bom, pessoal, então meu nome é José Roberto, sou colaborador professor aqui do Cardio Papers e a gente vai fazer um caso clínico agora para a gente começar a ilustrar. Então, quem está olhando aqui no YouTube está vendo que eu estou mostrando o tórax de um homem já de idade, com uma barba branca e que tem uma ferida cirúrgica infraclavicular sugestiva de um implante recente de marcapasso. Então a história é a seguinte: é um homem de 68 anos que vem com um quadro de síncope há 1 hora. Chegou sonolento, mal perfundido no momento da avaliação, e a esposa traz um relatório de alta hospitalar de 2 dias atrás por um implante de marcapasso definitivo por um BAVT. Você fala, pô, mas o cara acabou de implantar o marcapasso, o que ele está fazendo na emergência? Então, vem com a gente, vamos dar uma olhadinha no eletro. Então, para quem está acompanhando, eu vou deixar uns segundinhos aí para quem está no YouTube já dando uma olhada nesse eletrocardiograma. É um eletro que chama muita atenção. E agora eu vou dar uma explicada para quem está no podcast ouvindo, tá, pessoal? Então aqui a gente está vendo um eletro de 12 derivações, na verdade não são 12, aqui são 6 derivações são 6 derivações longas, tá? Como se fosse um D2 longo de várias derivações. E aí dá para a gente olhar que eu vejo várias espículas do marcapasso entrando, que são esses mini QRS pequenos aqui, essas espículas na vertical aqui na linha de base, e elas não geram captura cardíaca, não estão gerando um estímulo. E aí eu acabo tendo um QRS largo, numa frequência baixa, numa frequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 mais ou menos batimentos por minuto, que é o escape ventricular daquele paciente. Então, o que a gente está vendo? A gente está olhando, está de frente aqui de um eletro de um paciente que acabou de implantar o marcapasso e o marcapasso não está funcionando. O que eu tenho que pensar? Tenho que pensar em muitas coisas que podem estar acontecendo agora. E agora, José? Então, como é que a gente vai fazer? O que a gente tem que fazer? Primeiro passo, então, eu falei que o paciente estava sonolento, mal perfundido, pele fria, sudoreico, nem cheguei a mencionar a pressão, mas é um paciente que está num BAVT, está com escape ventricular de 36, 30 e poucos batimentos por minuto. Então, claro, a primeira coisa, galera, vai ser fazer uma estabilização clínica desse paciente. Então, fazer volume, entrar com droga vasoativa, cronotrópica positiva. Por exemplo, a gente vai seguir o ACLS aqui, seria entrar com epinefrina ou com dopa, por exemplo. E para quem é cardio mais raiz, aí a gente tem alguns estudos com dobutamina, uma prática que a gente faz em alguns serviços cardiológicos, dobutamina para cronotropismo. Ah, mas você fala, não, mas e a atropina? Não, a atropina também estaria correta pelo ACLS. É uma BRAD instável, né? Então, primeiras medidas que a gente vai fazer faz uma atropina, que não deve responder, já liga as drogas que eu comentei com vocês e já prepara um marcapasso transcutâneo ou transvenoso, a depender do serviço. Mas, tudo bem, então a estabilização clínica nem é o foco da aula, porque aqui a gente entra numa aula de bradiarritmias, que a gente já tem até curso de emergência cardiológica falando de bradiarritmia, a gente já falou um monte disso aqui no YouTube, vocês podem ver, com certeza. Mas o que é o foco da aula vai ser entender o que aconteceu com o aparelho, porque o dispositivo teve algum problema, ele acabou de implantar, o paciente teve alta há 2 dias, 1 dia, então tem alguma coisa errada aí. Então, para quem está acompanhando nos slides, esse aqui é uma referência que saiu no European Heart Journal de 2021, que é um artigo de revisão de complicações desse tipo de dispositivos, tá? Artigo excelente, estou deixando aqui a referência, eu estou um pouco em cima, depois que alguém quiser só comentar aqui que a gente deixa a referência total, mas é um artigo de Down, J. et al., do European Heart Journal de 2021, de problemas do marcapasso e CDI, dispositivos na emergência. Bom, então, aqui a gente já divide em 3 grandes problemas que a gente pode ter de acordo com o dispositivo. Então, primeiro passo, é um problema no marcapasso, é um problema, então, na função de pace, é um problema no ressincronizador, na função de ressincronizar o ventrículo do paciente, ou é um problema no CDI. E aí deve ter muito provavelmente relacionado a terapias de choque. Então, a gente vai dividir de uma forma acadêmica no artigo, e aqui eu vou dar uma esmiuçada um pouco menor
nesse artigo, mas a gente vai seguir ele como uma grande referência. Então, primeiro ponto, no marca-passo, eu posso ter quais tipos de problema? Perda de captura, a ausência de espícula e undersensing, que seria um outro problema que a gente vai comentar também. No Resync, eu posso ter, né, na terapia de ressincronização cardíaca, TRC, a gente pode ter uma perda do pace biventricular. Então, provavelmente, o cabo do eletrodo do ventrículo esquerdo, se você não está entendendo nada, volta na aula que a gente já falou sobre isso. E o CDI, que vai ter relacionado com as terapias de choque, que esse é o grande diferencial do CDI, né? Afinal, ele é um cardio desfibrilador implantável. Bom, e como que a gente vai avaliar, então, o dispositivo na emergência, né? Você sabe, eu trabalho no INCOR, lá a gente tem uma realidade um pouco diferente do que a realidade no Brasil, né? Em nível nessa avaliação do marca-passo. Então, vou falar como é que é a realidade no serviço que eu trabalho, que eventualmente muitos hospitais particulares também podem ter esse tipo de serviço, e depois eu explico qual é a sugestão, porque eu também já trabalhei em lugares que não eram referenciados de cardiologia, tá? Então lá como é que funciona? Lá a gente tem fellow de marca-passo e arritmia, e durante o horário comercial a gente consegue pedir uma avaliação do pessoal, e aí vem o fellow, que é um cardiologista em formação de especialização de arritmia e marca-passo, e ele vai interrogar o aparelho. Então eu coloquei essa foto porque essa maletinha é famosa. Então você é o programador do dispositivo, né? A telemetria que a gente vai mexer. Então, no caso aqui tem da Medtronic, você vai ter diversos programadores. Então, na esquerda é o fellow, já não lembro mais, até que eu já estou meio velho de casa lá, qual era o fellow que estava ali nessa foto aí, mas era um dos colegas aí. Ali de jaleca era o Dr. Roberto Coelho também, que fez eletrofisiologia também, já voltou para o Equador. E eles andam para lá e para cá com essa maletinha. E aí na imagem da direita, esse computador, já está até meio velho, mas é um computador de avaliação do marca-passo, né? Que a gente chama de programador ou numa telemetria. Então, a gente precisa avaliar dessa forma. É a única forma da gente saber o que está acontecendo de fato com o aparelho. E aí, quando a gente vai olhar, né, sem nenhum merchan nem nada, a gente acaba tendo as marcas mais comumente empregadas no dia a dia que a gente vai ver, que é Medtronic, Boston, Abbott, que era Sanjude antigamente, Biotronic, que eu tô aqui em cima na minha imagem. Então, são os programadores, né, que a gente vai ver e vai interrogar e entender quanto que tem de bateria, quais os parâmetros que tá de configuração do marca-passo e tudo mais. Então, isso é muito importante e é imprescindível. Agora, você vai falar, tá bom, Zé, mas você trabalha num lugar que é referência, você trabalha em hospital particular, que o pessoal consegue fazer isso mais facilmente. Como que eu posso fazer isso na vida real, né? Bom, antes de mais nada, né, em hospital particular, muitas vezes você tem um serviço de arritmia que pode fazer isso. Em hospital particular, assim, grandes, assim, a gente tem equipes especializadas já nisso também, então muitas vezes a equipe que implantou o marca-passo também vai acabar seguindo esse paciente na internação ou já presta esse serviço. E caso não tenha um serviço do hospital que ofereça essa avaliação, a gente tem a opção de ligar para a empresa no 0800 e solicitar que venha um técnico com o programador para avaliar. Beleza? Como que eu vou fazer isso? Primeiro passo é você saber qual que é a marca do aparelho, porque você vai olhar o paciente, ele só vai ter a cicatriz e o gerador lá mostrando. Então você tem que saber qual que é o aparelho, porque não adianta falar, é um marca-passo, vou ligar para a Medtronic. Não, tem que saber qual que é a marca do marca-passo que você está trabalhando. Para saber isso, a forma mais simples, né, como reconhecer o fabricante, é você pegar a carteirinha do paciente, porque todo paciente que ganha um marca-passo, ele ganha uma carteirinha mostrando se o marca-passo, quando que foi implantado, muitas vezes fala até quem que foi o médico que implantou, em qual serviço que implantou, tem telefone de contato, e até mesmo se ele é um marca-passo que ele é compatível ou não com ressonância, que é uma coisa que mais recentemente, praticamente todos os marca-passos, desde 2015 por aí, já são compatíveis com ressonância, tá bom? Dos que eu tô falando do SUS, né? No particular já tinha desde antes disso. Muito bem, então a gente pode pegar, como vocês podem ver aqui, ele tem um 0800 que você pode ligar, você pode jogar no Google e descobrir o telefone, mas você precisa saber qual que é a marca do aparelho para você saber qual é o fabricante para chamar o técnico. Ah, mas isso aqui é muito trabalhoso, Zé, isso não existe, não funciona. Funciona, tá? Aqui em São Paulo eu já trabalhei em hospital grande da periferia, longe do centro de São Paulo,
em que veio um paciente e ele falou que ele tinha tomado choque do aparelho, e a gente, até onde então, ele falava que era um marca-passo, aí tava com essa história estranha, se era um CDI realmente um marca-passo. Obviamente que depois que a gente viu o raio-x viu que era um CDI, mas na nossa frente ele não tomou nenhum choque. E aí eu tava num serviço que não tinha um serviço de arritmia, peguei, descobri a carteirinha do paciente, liguei lá pro técnico e ele acabou vindo. Demorou um pouco? Demorou, mas veio no mesmo dia. E aí ele fez toda a avaliação que a gente vai discutir na aula e interrogou e descobriu que o paciente tinha tido realmente mais de 30 choques apropriados aí. Então, fato é que existe isso para fazer. Óbvio que numa capital é muito mais fácil. Você está no interior do interior do interior, vai ficar complicado também. Mas vamos tocando o barco aqui, galera. Outra opção, esse slide já está até mais antigo, mas assim, esses são 2 aplicativos que você conseguia achar no Google, na Apple Store e na do Android também. Agora já mudou, eu sei que o Pacemaker ID já não tem mais, mas tem outros aí que a gente pode procurar. Como é que funciona? Então, eram dispositivos que você tirava foto do gerador na radiografia de tórax e ele conseguia, com inteligência artificial, prever qual que era o tipo. Tem artigo de revisão também de marca-passo, mostrando como que você mesmo consegue descobrir. Então, só jogar na internet, isso daí tem artigo de revisão, porque a gente tem, de acordo com o tipo do programa da empresa, a gente consegue saber o posicionamento do cabo, onde que fica o gerador, então dá várias pistas para a gente descobrir qual que é. Isso se o paciente não tiver a carteirinha para você saber, né, que é o pior dos cenários. Bom, vamos começar os problemas então, pessoal. Então, o primeiro ponto que a gente pode ter é a perda de captura, que é muito do que a gente viu aqui no nosso paciente. Então, eu estou tendo a espícula elétrica do marca-passo, mas essa espícula não está gerando um QRS. Então, temos um problema aqui. Bom, então, primeiro passo, utilizando aqui do algoritmo, o que a gente pode ver? Como vocês podem olhar aqui na fichinha, na faixa do eletro, a gente tem as espículas entrando e os escapes ventriculares, que é o escape que está com o asterisco. Então, o primeiro passo é, o paciente está estável hemodinamicamente nesse contexto? Não está instável, está instável, melhor dizendo. Então, segue o ACLS, medicações, considera até mesmo passar um marca-passo transcutâneo ou transvenoso. Não, ele está estável. Então, o próximo passo é tentar entender o que está acontecendo. Faz uma radiografia de tórax. Sempre vocês vão ver que isso é fundamental nos nossos pacientes com marca-passo e alguma complicação. O raio-x de tórax é fundamental. Então, primeiro passo, tem alguma fratura, macrofratura do eletrodo, tem um deslocamento do eletrodo. Se for, a gente já está descobrindo qual que é o problema. E, claro, em paralelo, vamos fazer a interrogação do aparelho para ver a impedância do eletrodo. A impedância é basicamente a dificuldade que ele vai ter de entregar aquele estímulo elétrico no tecido. Então, se a impedância estiver muito alta, ele está tendo muita dificuldade. Por exemplo, pode sugerir uma fratura do eletrodo, uma microfratura, por exemplo, ou algum defeito do isolamento. Bom, se tiver tudo normal, se o eletrodo está normal na radiografia, se a avaliação com a telemetria também está normal, a gente tem que pensar em outras coisas. Então, às vezes, um paciente que pode estar com um distúrbio de uma acidose muito importante, que mesmo ele estimulando, o marca-passo não vai gerar captura, tá? Mas isso aqui é mais raro. Na maioria das vezes, a gente vai ter algum problema com a impedância que vai estar muito alta, por uma fratura do eletrodo, ou uma queda abrupta da impedância também, que a gente vai ter um defeito do isolamento do eletrodo, ou a gente vai ter um deslocamento do eletrodo. Então, vai acabar indo para algum desses lados, e muito provavelmente isso aí vai gerar necessidade de uma troca do eletrodo, um reposicionamento do eletrodo. E aqui é um outro caso também que é interessante, que a gente pode ter, aqui, quem está olhando aqui na radiografia, vocês conseguem ver onde está o sinal da seta, uma falha de continuidade no cabo do eletrodo. Isso aqui é uma macrofratura. É raro da gente ver macrofraturas no dia a dia, tá? Mas às vezes o paciente não segue a recomendação, então, de evitar esporte de alto impacto, ou enfim, teve algum trauma, caiu em cima da loja do gerador, pode acontecer algum problema. E aí, o que a gente está vendo aqui? Então, a perda de captura, a gente consegue ver que a frequência está programada do marca-passo mandar as espículas numa determinada frequência e ele não está conseguindo conduzir. Ali a gente está vendo os QRS são estreitos, aquilo é o escape do paciente. Por sinal, é um escape sinusal, ou muito provavelmente sinusal, porque a gente tem uma onda P precedendo cada QRS. Quando falha o ritmo sinusal, o marca-passo interpreta
a falha dele, né, a sua ausência, e entra com uma espícula. Só que essa espícula não está gerando QRS. Inclusive, ela até caiu, essa espícula, em cima de um QRS do paciente, e por não estar gerando captura, também, graças a Deus, não deu nenhuma arritmia no paciente. Então a gente consegue ver dessa forma a perda de captura, né, a ausência de captação mecânica do estímulo por conta de uma fratura de eletrodo. O outro ponto é a ausência de espícula. Então, é no output que ele põe no artigo que não tem espícula. Então, aqui vocês estão olhando na imagem, o paciente estava com ritmo próprio, do nada, onda P bloqueada, onda P bloqueada, onda P bloqueada, e não está conduzindo. E ele entra numa sistolia ventricular dessa forma. O que deveria acontecer? O marca-passo deveria ver que o paciente, né, não está tendo nenhum escape ventricular e deveria mandar uma espícula para fazer um escape ventricular. Não houve. O que está acontecendo? Mas nesse caso é diferente, porque eu não sei nem se o marca-passo tem bateria. Eu não estou vendo uma espícula do marca-passo. Eu não sei se ele está com problema na configuração da sensibilidade, que ele não está vendo que o paciente está entrando em assistolia. Eu não sei se ele está com problema no eletrodo. Eu não sei se ele está com problema de bateria, por exemplo. Então, primeiro passo é rever se o paciente está estável hemodinamicamente. Sempre. Tá? Manejo da BRAD conforme a CLS. Próximo passo que ele sugere, e a gente vai entrar em detalhes nisso ainda como um tópico ainda na nossa discussão, é colocar um ímã em cima do gerador do paciente. A gente vai explicar tudo isso, mas basicamente, ao colocar o ímã em cima, eu consigo ver se o paciente está tendo um oversensing ou não. Porque a hora que eu coloco o ímã, eu deixo ele em modo assíncrono, por definição, e a gente vai reforçar isso mais tarde também. E aí eu já sei que é um problema do oversensing, tá? E aí eu vou ter que tratar de acordo com isso. Não melhorou. Bom, se não melhorou com o ímã, talvez ele não tenha bateria. Vamos tentar dar uma olhada e interrogar o dispositivo. Na hora que você bota a telemetria, o aparelho, o programador, você consegue ver se acabou a bateria, por exemplo. Olha, estou colocando em cima e ele não está nem lendo. Então, muito provavelmente, é um problema na loja geradora de pulso, no gerador. Muito provavelmente deve ser a bateria que acabou. Para vocês terem noção, uma conta de padaria, assim, geralmente, um marca-passo tem uma bateria que vai durar algo em torno de 8 a 10 anos, tá? Uns mais, outros menos, mas assim, não quero arranjar briga com especialistas de marca-passo. Não, meu marca-passo dura 20 anos. Não, tudo bem, mas assim, o grosso, o normal, é essa média aí que a gente faz aí para ter uma noção. Depois, vou fazer um raio-x de tórax, né? Vamos ver se tem um deslocamento ou fratura de eletrodo e vamos ver o que dá da interrogação. Aí, tem algumas coisas, né, que são mais do especialista, então, crosstalk, atrioventricular, vai ter que jogar a sensibilidade para unipolar. Esses aqui são detalhes do especialista que não vão mudar muito aqui, porque a gente precisa do especialista nessa situação. Aqui é mais assim, entender o que está acontecendo, saber reconhecer e agir, entendeu? Então, nessas situações, a gente acaba tendo que fazer o diagnóstico e muito provavelmente é um paciente que ou vai ter que trocar o gerador ou ter que trocar os cabos, tá? Dos eletrodos. Outro ponto que é interessante também da gente comentar é que, e essa aula é importante para isso, porque muitas vezes eu tenho colegas que não são cardiologistas e eles sabem, o paciente tem marca-passos, mas olha esse eletro aqui, eu acho que o marca-passo está quebrado, né? Não está funcionando. Aí você olha o eletro, o paciente tem ritmo próprio, entendeu? O marca-passo não está aí para brigar com o ritmo do paciente. Muitas vezes o marca-passo ele só vai entrar se tiver bradicardia. O marca-passo ele é uma terapia anti-bradicardia, inclusive, né? Então, muitas vezes, se você está vendo um paciente com uma frequência de 80 e ele está no ritmo próprio, o marca-passo não está funcionando, não é que ele não está funcionando, ele está funcionando, graças a Deus, ele está além do que o paciente está tendo ritmo próprio e está se inibindo, e está tudo bem. Um outro ponto também que o pessoal bate muito cabeça às vezes é quando ele tem estimulação em bipolar. Se vocês forem lembrar da outra aula, a gente comenta que o unipolar ele faz geralmente aquela espícula grande e o bipolar faz uma espícula pequenininha. E aí muitas vezes passa batido. Nesse eletro que está aqui em cima de mim, como vocês conseguem ver, não tem nenhuma espícula, nem grande, nem pequena. Então realmente, de fato, o paciente fez uma sistolia e o marca-passo não leu. Então pode ser problema no gerador, pode ser problema de configuração, pode ser problema de cabos, por exemplo, também. Aqui, um outro exemplo que a gente pode ver. E aqui já é um outro problema, que a gente vai chamar aqui de oversensing. Eu vou mostrar isso para vocês mais adiante na parte do CDI, que vai fazer mais sentido, vocês vão entender. Mas aqui
vocês estão olhando aqui, eu tenho um QRS estimulado pelo marca-passo, tem a espícula e o QRS alargado. Vocês notam que a frequência de cada batimento, ela seria uma frequência fixa. Então eu coloquei aqui na tela ali a frequência para vocês terem uma noção. Então nessa frequência fixa, o paciente, ele deveria ter, nesse segundo batimento, deveria ter um batimento ali, nesse segundo tracinho. Mas ele tem o quê? Ele tem um ruído no canal. Muito provavelmente, o que aconteceu? Não houve a espícula ali. Por que não houve a espícula? Ele deve ter interpretado que aquele artefato, a gente vai chamar de ruído, naquela derivação, era um batimento do paciente, e ele se inibiu. No que ele se inibe, ele não emite a espícula. Mas isso aqui é um quadro totalmente diferente do que eu mostrei agora para vocês, da ausência de captura, tá? Porque aqui ele está tendo as capturas, mas por conta de um ruído, um artefato na linha do eletro, ele se inibiu achando que aquilo era um batimento do paciente. Então, é uma outra coisa, tá? Isso bloqueou a saída do estímulo por um problema muito provavelmente de oversense, que a gente vai discutir já já. E aqui é uma outra causa clássica de ausência de espícula do marca-passo. Isso aqui a gente chama de síndrome de Twiddler, tá? Então, esse não é tão raro, tá? A gente já pegou alguns lá no pronto-socorro. Então, na verdade, aqui pode ter algumas coisas, tá? O Twiddler clássico é quando você tem um paciente que, por algum problema, né, falta de ter o que fazer, ele fica rodando a loja do gerador, e essa loja do gerador faz como um ioiô, ela recolhe os eletrodos nela, como vocês podem ver nessa segunda imagem aqui ao lado, tá bom? Então, esse é o Twiddler clássico também. Além disso, você pode ter em paciente mais velho, um paciente que perde muito peso, o marca-passo ele geralmente é implantado no subcutâneo. Se a pessoa perde peso ou ela tem uma baixa musculatura, né, muita flacidez, ela pode ter um deslocamento do gerador. O gerador pode cair, tá? Vai deslocando ao longo de tempos aí, ao longo do tórax, e isso daí vai puxando e tracionando os eletrodos. E aí ele não está em contato com o coração, então não vai estimular. Você vai ver uma espícula, porque o eletro é de 12 derivações, ele está na superfície, você vai ver a espícula, mas ela não está em contato com o miocárdio, então não vai estimular o miocárdio desta forma. Então, à esquerda, a gente tem um deslocamento da loja, paciente idoso, por exemplo, perdeu muito peso, sarcopênico, era um marca-passo subcutâneo, ele caiu e deslocou a loja. Aqui, no meu lado, onde eu estou apontando para vocês, isso aqui já é um Twiddler em que o paciente intencionalmente ficou girando o marca-passo, mexendo no marca-passo e deslocou a ponta do eletrodo, como vocês conseguem ver aí nos slides. Essa aqui é uma publicação do New England, né, do outro Twiddler também. E aí, basicamente, assim, o Twiddler, a rigor mesmo, ele tem fratura do eletrodo por conta desse deslocamento, porque já é mais tardio. Muitas vezes a gente pega como se fosse um Twiddler, mas não chega a ser o Twiddler clássico, porque ele só girou e não quebrou cabos, entendeu? E foi uma coisa mais recente. Então não deu tempo de fazer uma fibroaderência do eletrodo no miocárdio. Mas isso é mais a nível de curiosidade. Outro problema que a gente pode ter agora no ressincronizador é a perda da sincronização biventricular. Qual que é a função do resync? A função do resync é estimular os dois lados do coração ao mesmo tempo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Então, e aí dessa forma ele diminui a dissincronia entre um lado e com o outro, e você acaba tendo um paciente com uma melhora, geralmente de classe funcional, tem redução de mortalidade, vocês sabem mais, vocês sabem muito bem sobre isso. Então, o que eu posso pensar? Se chega um paciente que acabou de colocar um resync, ou ele tem um ressincronizador, uma das coisas que pode me levantar a hipótese é ele chegar numa descompensação da insuficiência cardíaca. E aí, como é que eu vou diferenciar pelo eletrocardiograma se ele está com o eletrodo do VE funcionando ou não? Então, quais são as possibilidades que eu posso ter? Eu posso ter um PACE, uma estimulação ventricular, pelo VD e pelo VE, ou somente pelo VD, tá? Que é o normal do marca-passo AV. Então, como vocês podem ver aqui na imagem, então, assim, do marca-passo eu vou ter um desvio do eixo para cima e para a esquerda. No resync, ele é para a direita e para cima. Então, o marca-passo AV ele está com o desvio do eixo para a esquerda e o TRC ele está para a direita, tá bom? Como que eu vejo isso de uma forma mais fácil? Maravilha. Ó, basicamente, se você for olhar para D1 e
e V1, você já consegue ter uma noção boa. Dá uma olhada aqui como é que tá no right apical pacing, que é o marca-passo normal, D1 está para cima e o V1 está para baixo. E no pace biventricular, a gente vai ter o D1 negativo e o V1 positivo. Então, no marca-passo, ele vai estar posicionado no ventrículo direito só, na ponta do ventrículo direito. Então, ele está desviado para cima e para a esquerda, com o QRS que ele é negativo em parede inferior, tá? E ele é positivo em D1, AVL e AVR. O QRS no marca-passo, AV normal, ele vai ser negativo de V1 até V4. E em V5 e V6 ele pode ser negativo ou pode ser positivo. No paciente com Resync, eu vou ter um desvio do eixo para a direita e para cima. Eu vou ter um QRS que ele é negativo em D1, positivo em AVR e vai estar positivo em V1. Então, uma das coisas que a gente pode assim, aventar é, bom, o paciente acabou de colocar o Resync, ou, sei lá, o paciente chega com um ressincronizador, com histórico de ressincronizador, mas uma IC perfil B. Então, o que a gente pode pensar? Que ele perdeu a sincronia. Dessa forma, ele pode descompensar da IC. E aí é uma outra oportunidade da gente chamar o pessoal para avaliar se o marca-passo está funcionando bem. Se ele tiver perda da sincronização biventricular.